Aqui eu tenho uma linha de programação onde eu estou tentando fazer a concatenação da string casa com o valor 1. Se eu tentar executar essa linha de código aqui em uma linguagem como Python, eu vou ter um erro. Mas se eu tentar executar essa mesma linha de código em uma outra linguagem como o JavaScript, eu vou ter uma saída válida, que nesse caso aqui vai ser a string casa1. E para entender o porquê isso acontece, a gente tem que entender que todas as linguagens de programação vão sempre executar uma validação antes de realizar uma operação. E elas vão fazer isso olhando para o tipo de dado para saber se ele suporta ou não a operação que a gente está tentando realizar. Aqui, a gente está utilizando dois tipos de dados, o tipo string e o tipo numérico. O tipo de dado define um conjunto de valores e operações que a gente consegue realizar em cima desses valores. Por exemplo, a gente sabe que existe a nossa string. Aqui eu tenho uma string válida, a string A, aqui eu tenho a string B e aqui eu tenho a letra C. Só que como eu não coloquei essa sintaxe aqui, isso daqui não é uma string, ou seja, não representa um texto válido dentro de uma linguagem de programação. E a gente também tem algumas operações que a gente pode realizar em cima desses valores de string, como por exemplo, a operação de concatenação que vai juntado às strings. E a gente também tem o tipo numérico. Então alguns exemplos são, por exemplo, o número 1, o número 2, o número 3, e aqui eu tenho a string A, que não é um valor numérico. E aqui eu tenho a string 1, ou seja, aqui eu tenho um texto que representa o número 1, mas não é o número 1. Ou seja, isso não é um número válido. E também algumas operações que a gente pode realizar em cima desses valores, como por exemplo a subtração, a divisão e a multiplicação também. E o que acontece? Tanto o Python quanto o JavaScript, antes de realizar essa operação, estão verificando que, aqui do nosso lado esquerdo, a gente está utilizando uma string. Então, eles estão vindo aqui na string e verificando quais são as operações válidas. Eles percebem que a gente está tentando utilizar esse símbolo aqui, que no contexto de uma string vai representar a concatenação dela com alguma outra string. E aqui do lado, a gente está utilizando um valor do tipo numérico. Só que aí que está a virada de chave. Esse símbolo aqui só realiza a concatenação quando a gente está trabalhando com dois valores do tipo textual. Ou seja, essa operação que a gente está tentando realizar não é uma operação válida. E é por isso que o Python gera um erro. E no caso do JavaScript, essa continua sendo uma operação que não é válida. Só que o que ele faz é que ele converte esse valor 1 aqui no valor textual 1, ou seja, na string 1, para conseguir aplicar essa operação aqui. E a partir disso a gente tem duas strings, ele realiza a operação e como consequência a gente tem esse resultado. E a partir desse comportamento que a gente tem duas classificações das linguagens de programação. Uma deles de linguagens que a gente chama de tipagem forte. E um exemplo disso é uma linguagem como Python e Java. Nessas linguagens, você como programador é o responsável por fazer a conversão do tipo de dado para que uma operação seja válida. Mesmo que você tenha contexto suficiente para a linguagem conseguir inferir qual é a possível operação que você vai querer realizar, ela não vai fazer essa conversão do tipo de dado automaticamente para você. Você tem que fazer a conversão. E o outro tipo de linguagem que a gente tem é aquilo que a gente chama de linguagem de tipagem fraca. Um exemplo dessa linguagem é, por exemplo, o JavaScript, o C++ e a linguagem C. Dentro dessa linguagem, dependendo do contexto como você estruturar o seu código, ela mesma já vai fazer a conversão automática do tipo de dado que você está trabalhando para conseguir realizar uma operação, como o JavaScript aqui, que converteu o número 1 na string 1 para conseguir aplicar a operação de concatenação. Mas aqui vai um ponto de atenção. Embora essa funcionalidade das linguagens de tipagem fraca seja muito interessante, porque você não tem que ficar se preocupando muitas vezes em realizar a conversão de um tipo de dado, ela já vai fazer para você. Você tem que prestar muita atenção e entender muito bem como a linguagem vai fazer essas conversões automáticas para você, para evitar que você tenha erros inesperados no seu programa. Por exemplo, aqui eu tenho um código JavaScript, e aqui em cima, na primeira linha, eu estou tentando fazer a soma do valor booleano true com o valor true. Só que dentro do valor booleano, a gente meio que não tem essa operação de soma. E o JavaScript entende isso. E aquilo que ele faz é que ele converte esses dois valores aqui em um número. E então aplica a operação de soma, que é válida para o tipo de dado numérico. Ele converte o primeiro true no valor 1, o segundo no valor 1 e soma esses dois números. Isso daqui vai ter o resultado de 2.
Aqui embaixo, ele faz a mesma coisa. Eu estou tentando somar o valor booleano, que representa alguma coisa que pode ser verdadeira ou falsa. Ele vai fazer a conversão aqui do primeiro valor aqui no 1, a segunda no valor numérico 0, e então aplicar a operação de soma, que é válida para o tipo numérico. E aqui a gente vai ter o valor 0. E aqui eu tenho a multiplicação. True vezes 10 vezes. Não tem como multiplicar um valor booleano 10 vezes, mas tem como multiplicar um número 10 vezes. E o JavaScript vem aqui mais uma vez, converte o true para 1, multiplica 1 por 10 e a gente tem 10 como resultado. Ou seja, se você não entender bem como a linguagem de programação está trabalhando com as conversões automáticas, muitas coisas estranhas vão começar a acontecer no seu programa. A Quadrit tem uma dúvida. Ela quer saber por que algumas linguagens adotam tipagem forte ou tipagem fraca. Quadrit, essa é uma ótima pergunta. E tudo tem a ver com a filosofia da linguagem, ou seja, a maneira que ela foi projetada, o porquê, a pragmática por trás de todo o contexto que faz com que ela exista. Falando do JavaScript, a gente sabe que ele é a linguagem da web, ele está presente por trás de todos os navegadores que a gente utiliza. E dentro de um navegador, a gente não quer que o usuário fique vendo um monte de erros acontecendo no programa, porque quando o erro acontece, o programa não sabe como responder. Então, para evitar um pouco essa taxa de erros, por ser uma linguagem que não deveria quebrar facilmente, é que o JavaScript adotou essa dinâmica de ter tipagem fraca, ou seja, perceber que às vezes tem alguma operação que você está tentando realizar, mas talvez você tenha esquecido de converter o tipo de dado, então ele automaticamente já realiza essa conversão para você, para que você não tenha um erro quando você vai executar o seu programa. Mas olha só, quando eu falo erro, não estou falando que o seu programa vai estar executando da maneira correta, eu estou falando do erro de alguma exceção ocorrer. E não que o seu programa vai ter o resultado esperado. Até porque, como eu te falei, se você depender só das conversões automáticas e você não entender o que está acontecendo, em alguns casos você vai ter alguns valores que você não esperava. Ou seja, ele também não vai funcionar da maneira adequada, o seu programa.